Bem, pessoal, vamos começar então a nossa live da RNC. Meu nome é Mariana Pontes, sou sócia da Métodos Contabilidade, empresa associada à Rede Nacional de Contabilidade. Para quem não segue as redes sociais da RNC, essas lives fazem parte do projeto RNC Digital. Esse projeto tem como propósito levar para os nossos seguidores, como a RNC e seus associados trabalham e podem ajudar o mercado com soluções integradas. De um tempo para cá, estamos trazendo assuntos técnicos e estratégicos relacionados ao enfrentamento dessa situação ocasionada pela Covid-19. Hoje vamos conversar um pouco sobre o Programa Emergencial de Manutenção e Emprego. Contaremos hoje com 2 convidados. Nossa live hoje vamos ter a presença de 2 convidados. A primeira convidada é a Ariane Mendonça, consultora e sócia da Ensincom Consultoria, Auditoria e Treinamentos, nas áreas trabalhistas, fiscal e contábil, que trará para a gente um aspecto consultivo do programa emergencial. O nosso segundo convidado é Magno Nascimento, coordenador do suporte Atenas e implantador do sistema, que trará para a gente aqui hoje um aspecto tecnológico do programa, tá certo? Então, agora eu queria convidar a Ariane. Primeiramente, obrigada, Ariane, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Fico feliz com o convite, né? E vamos esclarecer um pouco, né? Desses tantos pontos aí que a gente tem de dúvidas, né? Com tantas mudanças aí em virtude dessa pandemia. Então, a gente vai dividir o nosso tempo com você e com o Magno, tá certo? Tá certo. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para a gente entrar no contexto do nosso tema, né? A portaria 139, 150 trata da prorrogação das datas de vencimento do INSS, PIS e COFINS. No seu ponto de vista, quais seriam os principais pontos de atenção quanto ao diferimento do INSS? Nós tivemos, né, a portaria 139, que trouxe inicialmente esse diferimento somente para o INSS patronal e para o RAT. E depois a gente teve a portaria 150, né, que incluiu aí o CPRB e o produtor rural. Então, o que a gente tem que se atentar para isso, principalmente o prazo, né? Quais foram as competências que nós tivemos esse diferimento de INSS? Março e abril. E como vai ser feito esse recolhimento, né? A GPS, o DARF previdenciário de março, ele vai ser recolhido juntamente com o de julho, com a competência julho. E o de abril vai ser recolhido juntamente com o de setembro. Então, nós temos apenas 2 competências. Março e abril serão recolhidas, respectivamente, né, com as competências de julho e setembro. Então, a gente precisa se atentar para isso. Um outro ponto que a gente precisa estar atento é com relação à DCTF Web. As empresas que já estão obrigadas a DCTF Web, lá, né, quando a gente fechou a folha de março e estava fazendo a entrega da DCTF Web, ela já gerou essa guia separada. Tá? Então, para quem fez a DCTF Web e não observou isso, tem um manual, né, da DCTF Web que traz isso detalhadamente, como é feito esse passo a passo, porque ele já emite 2 guias. Então, um com vencimento lá em 20 do 9, né, que é junto com a competência, 20 do 8, e a outra 20 de outubro, que vai ser da competência de abril. Bacana. Isso é algo que a gente precisa realmente estar bastante atento, né, para não perder o prazo de envio para o nosso cliente, porque é uma carga tributária que pode até reverter para a gente, comprador, né? Sim. Porque acaba gerando a dúvida, porque a gente fala que vai ser recolhido juntamente com a competência tal, então parece que é junto com aquela guia, mas não é. A DCTF Web, ela gerou 2 guias separadas. Então a data de vencimento é que vai ser o mesmo dia, e não uma única guia, são 2 guias separadas. Bacana aí essa situação aí pra gente. Em relação aos impactos quanto à redução de terceiros trazido pela MP 932, quais são os impactos que a gente teria, no seu ponto de vista? Então, aí a gente tem uma outra questão que a gente precisa se atentar, que aí a gente acaba falando assim, 932 reduziu terceiros pela metade. Não é bem assim. Reduziu o sistema S, né? Então foram algumas alíquotas que foram reduzidas pela metade.
E aí a gente tem um prazo diferente. A gente acabou de falar do diferimento, que foram 2 meses, março e abril. Quando a gente fala dessa redução do sistema S, a gente tem aí as competências abril, maio e junho. Então são 3 competências, né? Diferente do INSS. Uma começou em março, são por 2 meses, a outra começa em abril e são 3 meses. Deixa eu só afirmar aqui. Muito importante isso aí, né? Porque às vezes a gente pode acabar se confundindo e achar que essa questão da redução da alíquota seria só para os 2 meses que foi feito o diferimento. Isso, inclusive quando estava fechando a DCTF de março, né, para entrega agora em abril, alguns clientes questionaram, Ariane, cadê o terceiros que não veio reduzido? Eu falei, não, porque é só para competência abril, né? Então a gente tem que se atentar que a gente recolhe junto, né, através da mesma guia, mas os meses foram diferentes. E aí é interessante também, Marana, a gente falar o seguinte, o INSS é um diferimento, é uma postergação de pagamento, a gente vai pagar isso depois. Os terceiros não, é uma redução de alíquota. Então, durante esses meses, a alíquota ela será reduzida, não vai ser postergada, ela realmente foi reduzida. Pode só botar a última frase que deu para mim, cortou aqui. Cortou? Eu falei que diferente do INSS, né, que ele foi diferido, ou seja, a gente vai pagar depois, o terceiros não, tá reduzindo a alíquota e não postergando esse pagamento, é uma redução e não uma postergação. Tá, bacana. A gente tá fazendo aqui, eu tô fazendo as perguntas de resumo aqui das MPs, né, porque são várias. E é assunto para muitos dias, digamos assim. Sim, né? Muitos. Em relação à MP 936, ela trouxe 2 principais possibilidades, que já está na boca de todo mundo, que é a questão da redução de salário e suspensão. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão da polêmica com o STF, né? Sobre a anuência do sindicato. Como ficou isso? Então, tivemos aí a medida 936, que trouxe aí essas possibilidades, né? Principalmente a redução de salário e a suspensão de contrato. E aí a gente teve lá no começo de abril uma medida cautelar, né? Que foi a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6363, que trouxe a necessidade de ter uma anuência do sindicato. Ou seja, ele teria que concordar com aquilo, né? Manifestar a vontade dele naquele acordo. Isso gerou uma polêmica enorme, né? Porque uma vez que a medida provisória, em algumas situações, ela permitiu o acordo individual. Veio essa medida cautelar e disse o seguinte, não tem acordo individual aqui não, você precisa resolver isso com o sindicato. Foi muito questionado e alguns dias depois, no dia 13, salvo engano, saiu uma nova decisão, né, revertendo isso. Então vamos lá, o que a gente tem hoje? O que a gente já tinha na medida 936. As empresas precisam comunicar o sindicato no prazo de 10 dias. Isso já constava lá na medida provisória 936. Só que o sindicato não precisa dar a concordância dele. Isso é um ponto principal. Outra coisa é que a gente tem que observar o seguinte, se o sindicato tiver um acordo coletivo, se ele tiver um aditivo da convenção que fale sobre isso, a gente precisa seguir o que está nessa norma sindical. Isso está previsto na medida provisória. Entendo. Só falando um pouquinho mais sobre isso, pelo menos aqui na nossa região teve uma polêmica em relação a se aquele e-mail do sindicato ele estava ativo ou não. Que em alguns casos nós estávamos mandando e-mail e estava voltando, né? Você teria alguma orientação em relação a essa situação, Ariane? Então, nós orientamos os clientes a comunicar de todos os meios. Então, faz o e-mail, não tem certeza se o e-mail chegou, se não chegou, faz uma comunicação por carta, né? Esqueci como que é o nome. AR?
Isso, né? Faz ali um comunicadozinho com a AR para se resguardar. Porque como a gente tem o prazo de 10 dias, então dá tempo de chegar, né? Correio está funcionando. Então a gente pede que se resguarde, né? De todas as formas. Tá. Pessoal, alguém teria alguma pergunta em relação ao que já foi conversado, algum outro tema? Eu terminei esquecendo de perguntar e de falar que também estaríamos abertos aqui para responder qualquer questão. O meu microfone tá ok, pessoal, alguns reclamaram que estava baixo. Eu tô te ouvindo bem. Tá? Deixa eu passar aqui e ver se tem alguma pergunta. Não tem pergunta, não. Então vamos continuar aqui nossa conversa. Ariane, em relação à questão da redução de jornada, assim, quais seriam as possibilidades? Então, a redução de jornada, ela deve ser proporcional, né? Então, ela pode ser aí de no mínimo 15 dias e no máximo 90 dias. E aí, dentro dessas possibilidades, a gente tem na medida 936 os percentuais de 25%, 50% e 70%. Dentro desses percentuais aí, a gente tem a questão de se pode ser individual ou se precisa ser com intervenção do sindicato. Então, a gente tem as duas coisas, né? A gente tem o empregado que recebe até 3.135, né? Isso. Você pode fazer o acordo individual, não necessita de ter aval do sindicato. Se você tem funcionário com nível superior e que receba 2 vezes o teto, que dá 12.106, se não me engano, 12.112, você também pode fazer individual. Agora, os empregados que ficam entre 3.100 e quanto que eu falei, gente? 135, né? Isso. Os empregados que ficam entre 3.135 e os 12.000 precisa ter o acordo com o sindicato se o percentual for diferente de 25%. Tá? Então, se eu vou fazer a redução de 25%, eu consigo fazer individual para essas pessoas. Agora, se eu quero fazer um percentual diferente de 25%, né, acima de 25%, eu preciso ter um acordo com o sindicato. Certo. Tem uma pergunta aí? Tem. Eu não sei aqui onde é que vê aqui. Peraí que eu estou... Aqui, Ione Cabral. O INSS do profissional autônomo sofreu alguma alteração. O INSS do autônomo, não. O que sofreu foi quando a gente falou lá da redução do Sistema S, quando você tem RPA com SEST e SENAT, né? Motoristas, você teve a redução disso sim, tá? Foi reduzido pela metade. Mas o INSS, que é descontado dele, não sofreu nenhuma alteração, não. Só o SEST e SENAT que foi reduzido. Aí você fala para mim, tá, Ione, se respondeu sua dúvida, se era isso mesmo? Joia. Então, vamos lá, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre a suspensão do contrato, Ariane? Vamos falar de suspensão. A suspensão, ela também tem aí algumas particularidades, né? Então, a gente tem a redução, que pode durar até 90 dias. A suspensão, ela tem um máximo de 60 dias. Né? Então, essa é uma diferença. Outra questão que a gente tem é como que vai ser feita essa suspensão também. Então, existe aí os empregados também que têm o salário menor do que 3.135, você pode fazer acordo individual. Os de nível superior, você também, e acima de 12.112, você também consegue fazer de forma individual. Já aqueles que recebem entre aquela faixa, né, de 3.135 a 12.112, precisa ser com um acordo sindical, né? Isso permanece. Uma outra particularidade que a gente tem com relação à suspensão diz respeito ao faturamento da empresa. Então, se a empresa faturou aí acima de 4.800.000 no ano de 2019, ela é devido a uma ajuda compensatória no valor de 30%. Então, o benefício do governo vai ser de 70% do valor, né,
respeitando ali a faixa do seguro-desemprego, e a empresa... Desculpa que tocou aqui. E a empresa vai fazer ajuda de 30%. Essa ajuda de 30%, ela tem caráter indenizatório, então ela não tem nenhuma incidência de INSS, FGTS e imposto de renda. Tá? E as empresas que faturaram abaixo de 4 milhões e 800, essas vão fazer a suspensão de 100% mesmo, não é devida a nenhuma ajuda compensatória. Alguns clientes nossos, assim, é mais para reflexão mesmo, assim, estão preocupados em relação tanto quanto a suspensão, né, que é no caso 2 meses. Se demorar muito esse nosso cenário, se o governo irá ou não prorrogar essa situação, né, da suspensão. E aí, assim, a gente tem que aguardar, porque cada dia é uma situação diferente, e a gente tem que seguir com aquilo que o governo vai nos orientando, né? Exatamente. As mudanças foram muitas, né? E elas não vão parar por aí. Então, se essa situação, né, se prolongar por muito tempo, novas medidas precisarão ser tomadas, né? Ou prorrogadas. Prorrogadas, exatamente, porque a gente teve diferimento só de 2 meses, a gente teve a redução por 3, a redução de no máximo 3 meses, contanto que a gente já passou né, que foi abril, então assim, as possibilidades elas vão se esgotando, né? E é engraçado que as coisas vão funcionando de forma cíclica, assim, né? A gente teve semanas turbulentas, aí quando chegou na semana passada, foi uma semana mais tranquila. Parece assim que todo mundo já tinha entendido, já tinha tomado as medidas. Quando chegou segunda-feira, pareceu na primeira semana da pandemia, né? Que os clientes todos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, parece que o mês vai acabando, vai batendo desespero, né? O que eu vou fazer no mês seguinte? Eu acho que também é uma expectativa que saia algo melhor do que já tem. Sim. Tem alguns clientes que ficam nessa expectativa. Na realidade, até nós mesmos ficamos nessa expectativa que surja algo melhor para melhorar a vida do empresário, né? Sim. Nós também, como empresa, também ficamos nessa expectativa, né? Até porque a gente tem o tempo de maturação quando a lei sai, né? Porque ela sai de um jeito muito mal redigida, né? Muito mal redigida. Então você lê para conseguir entender. E aí no dia seguinte ela é alterada, 3 dias depois ela recebe uma emenda, numa semana depois sai uma portaria, que foi o caso que aconteceu com o benefício emergencial. Então assim, a gente não consegue tomar uma decisão imediata quando sai a lei. A gente precisa ficar estudando todas as propostas. A título assim de enriquecimento, né, da nossa live, eu participei de uma palestra com um juiz do trabalho e ele disse que na medida provisória 927 e na 936, então foi uma análise que ele fez para dar o curso, né, a palestra. Ele encontrou mais de 100 pontos controvertidos em cada uma. É muita coisa. Eu fiquei chocada. Aí eu falei, então assim, se nós temos insegurança, nós enquanto empresários, nós enquanto consultores, ouvir isso de um juiz é uma coisa que causa uma insegurança muito grande. Então a gente tem que redobrar o cuidado nas nossas decisões, porque a gente tem que imaginar lá na frente, né? Eu estou tomando a decisão com base numa medida provisória que só vale por 4 meses. 4 meses ela perde eficácia. A Justiça do Trabalho tem quanto tempo para ser, né, cobrado daquilo? Então a gente tem que ter muita precaução, muita cautela, muito cuidado. Isso mesmo, verdade. Eu vi você falando sobre a questão do benefício emergencial, né? Acho que era bom tratar um pouco sobre esse assunto. Vamos. Então, o benefício emergencial, ele surgiu ali na medida provisória 936. Só que fala um pouquinho dele ali, né? Então, ele tem como base o seguro-desemprego. Então, ele tem ali um mínimo, que é o salário mínimo, e ele tem um máximo, que é 2.800 e alguma coisa. Então,
tudo que a gente for fazer, seja 70%, seja 25%, seja 50% da redução, a gente vai ter como parâmetro exatamente isso. Então, quando a gente informa o salário do funcionário lá na rescisão, né, no formulário de seguro-desemprego, para ele receber o seguro-desemprego, é a mesma coisa. A gente vai informar isso para o governo e, com base nessa informação e na tabela de seguro-desemprego, que tem esse mínimo de um salário mínimo e o máximo de 2.800 e pouquinho, é que vão ser concedidos. Quando chegou na sexta-feira, saiu a portaria 10486. Isso, que regulamentou aí alguns pontos do benefício emergencial. Saiu na sexta-feira. Quando chegou na segunda-feira, ela sofreu uma alteração, né? Segunda-feira agora. E essa portaria, ela esclareceu alguns pontos e trouxe dúvidas em outros, né? Mas então, para variar. E aí, nessa portaria, a gente tem alguns parâmetros com relação a isso, como, por exemplo, o aposentado. Eu recebi muito essa dúvida dos clientes. Ariane, eu posso fazer a suspensão com o aposentado? A medida provisória 936 fala que ele não vai receber o benefício emergencial. Mas não fala se você pode ou não pode. Aí a portaria 10486 diz que você pode, mas só se for com um acordo sindical. Por que isso? Porque eu estou suspendendo o contrato dele. Ele não vai receber pela empresa, mas ele também não vai receber o benefício emergencial, porque ele já recebe aposentadoria. Sim, então, isso ficou na portaria, isso trouxe, né, uma luz ali sobre isso. Pode fazer, mas desde que seja com um acordo sindical. Então, alguns pontos foram esclarecidos aí, né, com essa portaria. Em relação ao intermitente, mesmo ele tendo carteira assinada com a empresa, cabe a ele fazer a opção pelo benefício, não é isso? Ele entra naquele benefício de R$600, o Corona Voucher, né? Sim. Que é chamado. Então, ele não recebe esse benefício que a gente está falando. Não é o benefício emergencial da 936 que ele vai receber, né? Ele vai receber o outro auxílio dos R$600. Isso, inclusive, está na portaria também. Não, mas é porque, assim, a situação é que, no caso dele, mesmo tendo a carteira assinada, é ele que tem que resolver e não a empresa, não é isso? Não é a empresa. O contrato intermitente não é a empresa quem faz. Certo. Ok. Alguém teria mais alguma pergunta, pessoal, aí para fazer para a Ariane? Que o tempo está já estourando e a gente vai passar para o nosso outro convidado. Bem, Ariane, quero lhe agradecer. Fica aí com a gente. De repente, a gente precisa mais um pouquinho de você, tá certo? Eu vou conectar agora o Magno, tá bom? Tá joia. Agradeço a participação. Obrigada. E até a próxima. A Iris se agradece, viu, você? Eu que agradeço. Nada. Tchau, tchau. Pessoal, tchau. Só um momentinho que a gente vai colocar o nosso outro convidado. Então, vou começar, né? Que eu falei que você não escutou, que o empregador web está tirando o meu sono. Acho que isso não está acontecendo com mais ninguém, né? Ah, não, com certeza não. As empresas tá tendo uma união das empresas até de software como nunca visto, né? Uma coisa de reinf, social, nunca teve um apoio tão grande entre as empresas, porque esse empregador web, ele está tirando o sono de 100% dos contadores, porque infelizmente o sistema que já existia, né? E ele não estava pronto para a demanda, né? E ele continua não estando pronto para a demanda. Hoje saiu uma nova versão, hoje às 12h50, se não me engano, saiu uma nova versão do empregador web, que os contadores que estão nos assistindo vão dar uma olhada e vão ver que alguns processos dele já estão dando como processados. A partir de hoje, uma coisa que não tinha antes. Então, assim, foi pelo menos um começo de esperança dentro de tudo que a gente tem visto ultimamente, né? É verdade. É um programa fundamental nesse momento, né? Do enfrentamento os clientes cobrando. É até importante você estar falando sobre isso, porque realmente, assim, é cobrança de tudo que é lado. É cobrança, a gente cobrando ao governo porque ele não deu a ferramenta adequada, com agilidade adequada, e o cliente querendo agilidade também, né?
Mas me diz uma coisa, a gente tem como retificar um arquivo enviado? Então, esse tem sido um dos maiores questionamentos, né? Ele tem uma situação muito específica, que ele limitou em prazo as datas de redução e suspensão. Mas só que ele não colocou isso em nenhum documento. Ou seja, você não tem a informação, por exemplo, eu estou te passando a informação de que a suspensão ela é aceita com um prazo mínimo de 30 dias. Mas só que isso não está escrito em nenhum documento. Então, se você for lá e tentar mandar uma suspensão com 25 dias, ele vai rejeitar na hora de processar. Mas você só vai saber no momento que você processa, né? Então, o que tem acontecido muito? As pessoas fazem suspensões de 60 dias e aí o governo manda elas voltarem, né, mais cedo para o trabalho. E aí o que elas fazem? Elas vão lá e tentam fazer um ajuste para poder reduzir a suspensão. Hoje, na tecnologia que o governo nos concedeu, ela não tem como você reduzir a sua suspensão por menos de 30 dias. Hoje não tem como. O que a DataPrev, que é do governo, nos deu como outra luz no fim do túnel? Aguardar maio. Porque, a princípio, eles vão sair com um novo layout em maio, no qual esse layout vai ter condição de fazer inclusão, alterações e todas as outras coisas. Então, para quem precisa fazer, tem que aguardar mesmo o mês de maio, porque é o mês que esperamos que a coisa comece a se ajustar um pouco. A gente tem duas perguntas aqui, um do nosso presidente, Rogério. Ele está perguntando como você avalia a portaria 10486? Quais os riscos para as empresas no envio das informações? Então, a 10486, ela foi uma portaria que era uma exigência, né, das reuniões que nós tínhamos na DataPrev, que nós solicitamos muito que acontecesse essa portaria para ela poder tirar um pouco das lacunas que tinham sido deixadas na 936, né? E ela foi tratada, algumas coisas foram tratadas e outras coisas continuaram em aberto. Então, ela não respondeu tudo que nós precisávamos, mas ela trouxe algumas definições que para os clientes é vital, né? Algumas pontuações muito específicas, por exemplo. Uma coisa que foi muito importante é essa alteração, como a Ariane falou agora há pouco, né? Que você consegue, ele definiu que agora você pode enviar o aposentado, mesmo o aposentado não indo. Porque na 936 dizia que ele não tinha direito, mas não dizia se você podia ou não enviar, né? Então, ela já esclareceu esse ponto para nós. E, assim, vários outros pontos, né, que ela esclareceu aqui para nós, só um momento. Vários outros pontos que ela esclareceu aqui para nós, que facilitou o dia a dia do próprio contador com o cliente, né? Porque o cliente cobra de você uma resposta que o governo ainda não te deu. Então, a 10486, ela veio para poder ajudar a gente bastante com relação a isso. Tem algumas perguntas aqui, passou... Deixa eu só ver aqui se eu consigo ver aqui. Ellen perguntou, está demorando muito para parecer processado? Então, tá assim, tá? O tempo de processamento é mais ou menos, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. São dois processamentos. Você enviou o arquivo, tá? Hoje. Então, aliás, desculpa. Você fez o acordo, colocou a pessoa de suspensão ou redução hoje. Você tem 10 dias para poder enviar o arquivo, ok? A partir do momento que você tem esses 10 dias para poder enviar o arquivo, ele tem até 10 dias antes do pagamento para poder ser processado. Ou seja, como o processamento é de 30 dias, então você tem mais 10 dias para guardar o processamento. E só aí ele pode dar como processado esse enviado. Só que isso é no processo normal, né? Agora, no processo que nós estamos hoje, a gente tem que aguardar, porque ele pode ser processado a qualquer momento. Como, por exemplo, saiu a versão de hoje, então o que estava lá, você enviou lá em 3 de abril, há 26 dias atrás, está sendo processado só hoje.
Então, assim, realmente ele está lá, mas ele deu como rejeitado. Não tem problema, aguarde, porque eles estão no processo de registrar o sistema para poder realmente gerar ele processado. É verdade, nós tivemos empresas que enviamos dia 6 de abril e o processamento saiu há poucos dias dessas empresas. Mas não temos mais perguntas aqui, deixa eu verificar aqui. Vamos lá, Carla. Já fizemos com 30 dias. Para colocar para 60, apenas fazendo um novo cadastro. Podemos fazer isso ainda agora em abril? Sim, para você poder fazer qualquer retificação dentro do mês de abril, antes de sair o próximo layout, você deve enviar um novo arquivo com o mesmo CNPJ da empresa, o mesmo CPF do funcionário e a mesma data de admissão. E aí você pode alterar qualquer um dos outros dados, no caso, a quantidade de dias. Então você altera os dias de 30 para 60 e ele vai sobrepor a informação anterior, tá? Sem problema nenhum. Tá, mais uma pergunta aqui. Magno, de Rogério. Magno, operacionalmente temos que fazer muitos termos e acordos de forma individual. Como o Atenas 3000 tem ajudado as empresas nesse processo? Eu sou um pouco suspeita a falar, mas fale aí você. Nós usamos o Atenas aqui, né? Faz um tempinho. Com relação aos relatórios, o Atenas, ele fornece basicamente todos os relatórios necessários, né? Por exemplo, não só relatórios, como acordos, né? Igual nessa pergunta agora da Carla, né? Carla. Ela falou, a Carla, você pegou para esse funcionário, você fez um termo de 30 dias. Então, esse termo está guardado lá. Você quer aumentar para 60, certo? Então, o que você tem que fazer? Aquele termo, juridicamente, ele é válido. Você não pode simplesmente passar um novo de 60 dias para ele e pronto. Então, por exemplo, hoje dentro do Atenas, você tem condição de gerar o acordo dos 30, gerar um outro acordo que o cara vai assinar, abdicando daqueles 30, e gerar um novo acordo dos 60, sem você precisar de fazer nada no Word, pegar informação de fora, tudo gerando de dentro do sistema. Então, você consegue gerar todo o seu movimento, gerar todos os relatórios de análise, né? O Atenas até mesmo ele liberou para quem não usa o Atenas, pode acessar aí pela internet www.atenas.online/benefício_emergencial, né? E lá você consegue simular quanto o funcionário vai receber, quanto a empresa vai ter que gastar com ele. Então, assim, não só para o próprio cliente do Atenas, mas nesse momento que a gente precisa mais se ajudar, o Atenas foi um dos primeiros a poder criar essa ferramenta e disponibilizar para todos para poderem utilizar. Os clientes do Atenas têm um pouco mais, né? Eles têm essa ferramenta global. Então, lá você consegue fazer de 1 a 1, quem é cliente do Atenas consegue fazer da empresa inteira com um único clique, né? Então, você vai lá, faz uma simulação, e aí você consegue passar para o seu cliente a simulação, olha, com 25% é assim, com 50% é assim, com 70% é assim, e mais. Você ainda consegue, mas só que aqui na minha empresa, o sindicato fez um acordo de 18%. Então, você consegue também simular com 18% para ver como que vai. Muito bacana mesmo, essa ferramenta. Muito legal. E uma vez enviado esse arquivo, a gente tem como excluir esse requerimento? Então, essa tem sido uma pergunta, né? Porque muita gente fez, aí logo depois teve a solução do governador, de alguma outra pessoa, mandando voltar. Não, gente, não tem, tá? Se você mandou tanto a redução como a suspensão, no layout atual do empregador web, não tem como excluir. A nossa esperança é o mês de maio, que ele saia nesse novo layout do mês de maio, a possibilidade de fazer inclusão. Porque hoje você tem que fazer o que você colocou nesse primeiro acordo. Tá. Então eu tenho como alterar, né? Não como excluir. Isso. Não, na verdade você tem como retificar. Tá. Né? Você tem como retificar. Porque, por exemplo, se você precisar alterar porque você colocou a data de admissão errada, você não consegue. Então ele não é um arquivo que você consegue entrar lá e fazer alterações, por exemplo. Ou a alteração você consegue fazer lá dentro. Depois que você importou, que ele reconheceu, você consegue entrar lá dentro e fazer as alterações, né? Mas, fora isso, você consegue fazer a retificação com sobreposição. É só o que dá para fazer por enquanto. Uhum. E aí, nesse caso, eu tenho como fazer
Na realidade, como é que a gente faria essa prorrogação ou finalização antes do prazo que foi estipulado em acordo? Então, para você poder, vamos supor que você fez uma redução por 45 dias. Se você reduziu e quer trazer ele para 22, o que você vai fazer? Você vai fazer um novo registro com a mesma data, o mesmo CNPJ, mesmo CPF do funcionário e mesma data de admissão. Vai enviar ele novamente com a data de 22 dias. E aí ele vai sobrepor de 45 e você vai poder terminar naquele momento. Tá? Só que tem um porém com relação a isso. Se você fizer essa retificação em até 10 dias dentro do prazo, faltando menos de 10 dias para o funcionário receber, a retificação só vai ser processada no próximo período. Sendo assim, essa diferença vai ter que ser questionada na GRU, porque o governo vai entender que aqueles 30 dias dele eram R$1, ele vai só deixar de pagar os outros 15, e aquela diferença de 22 por 30, ele vai estar recebendo a maior. Tá? Então, isso pode acarretar algum problema posterior para ele. Entendi. Uma outra pergunta aqui que a gente deixou foi o seguinte. Os intermitentes precisam ser enviados a suspensão de jornada? Deixa eu só... Ai, como é que eu volto aqui? Voltei. Renata está perguntando aqui se os intermitentes precisam ser enviados à suspensão da jornada. Então, os intermitentes é um caso bem específico, né? Como o contrato deles é intermitente, ou seja, você pode ou não ter o contrato, ele não faz parte do projeto. Então, você não precisa fazer nada quando você tem um funcionário intermitente, porque simplesmente entende que ele não está sendo convocado para trabalhar naquele momento. Então, você não tem que fazer nenhum tipo de tratamento. A empresa não tem nada o que fazer. A empresa simplesmente aguarda, o funcionário tem que ir ao banco ou entrar pelo aplicativo e requerer o benefício do Corona Voucher, porque o benefício do bem, ele não tem direito. Então, é só mesmo o benefício do Corona Voucher que ele tem que fazer por ele mesmo, independente de qualquer movimento da empresa. Uma pergunta, Magno, quem está fazendo esse processamento? Porque geralmente fala assim, a empresa tem que direcionar o acordo, a empresa tem que fazer a redução, a empresa tem que fazer a suspensão. Mas, de fato, quem faz somos nós contadores, né? Nós também vamos ter informação se o empregado recebeu ou não o pagamento, ou só o empregado que vai receber esse status de que ele recebeu ou não? Só o empregado que vai receber. Entendi. Mesmo a empresa fazendo, só o empregado que vai ter acesso direto a essa informação. Como que ele vai ter acesso a essa informação? Ele vai ter que baixar no celular dele o aplicativo da carteira de trabalho digital, tá? E por ali ele consegue ter acesso à liberação dos valores na aba Benefícios. Ele vai lá, entra na aba Benefícios do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, e ali ele vai ficar sabendo, por exemplo, a empresa declarou uma conta, mas aquela conta não foi válida, então o que ele faz? Ele vai ser criada uma conta digital para ele, para onde ele possa receber na boca do caixa. Então ele vai estar ciente de tudo isso olhando pelo aplicativo. Mas só quem tem acesso a essa informação é o próprio funcionário. A única coisa que a empresa tem é saber, ele deve mudar o status dentro do empregador web em processamento, processado e provavelmente quitado. É a única informação que a empresa vai ter mesmo. Entendi. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para o Magno? Magno, e o que é que o sistema Atenas, assim, na sua visão, trouxe para nos ajudar, né? Ajudar os contadores nesse momento? Fora o simulador, que é show, que é muito bacana mesmo. Então, a facilidade, né, que nós tivemos, principalmente, independente da área fiscal, contábil, folha, o Atenas, nesse período de quarentena, a gente tem trabalhado literalmente 24 horas por dia para poder tentar trazer tentar facilitar o máximo possível, né? Então, na hora da geração da folha, foram criadas verbas automáticas já parametrizadas para poder fazer a redução quando você faz ela dentro do sistema, para poder suspender automaticamente lá na sua folha, né? Tem vários casos de situações onde a pessoa vai lá e precisa fazer alterações na mão,
para poder conseguir gerar uma folha. No Atenas não é necessário. No caso do diferimento, que nós falamos anteriormente, né, são duas coisas que foram feitas: o diferimento e, a redução do sistema S. A redução do sistema S, o Atenas faz de forma automática, né? Não há necessidade de você entrar em nenhum tipo de cadastro, fazer nenhum tipo de alteração. Simplesmente você estando com a versão atual e você gera GPS, ele já faz o desconto. Tá? O diferimento, como o diferimento é uma opção, você tem uma simples opção para você poder fazer, que você marca ele e na hora ele te mostra a alteração que está sendo feita, ele te mostra automaticamente, né? Ele leva essa verba para o relatório, você faz a contabilização dela no momento que aconteceu, seguindo todas as normas contábeis. Então não há risco de perder nenhuma ferramenta, né? Uhum. Além disso, também foi criado, por exemplo, dentro da 927, você pode antecipar férias que o funcionário não tem direito e pagar um terço só posteriormente, né? E aí o cliente pensa, tá, mas como que eu vou controlar quem eu não paguei um terço? Né? Isso é um problema, vou ter que fazer um monte de planilha Excel? Então, no Atenas não precisa. O Atenas criou um controle, né, onde a sua folha consegue ir lá, gerar um relatório e ele vai te dizer, olha, um terço desse funcionário que ele tirou férias desse período não foi pago ainda. Então, você precisa pagar, você tem até tal dia para poder pagar. Inclusive, saiu a MP 927, eu acho que foi no sábado, e na segunda-feira o sistema Atenas já estava habilitado para rodar a MP 927 e a gente ficou realmente assim, fascinado com isso. Parabéns mesmo. Deixa eu fazer aqui uma perguntinha. Por que alguns CPFs não aparecem na consulta de empregados? Nós enviamos o arquivo, ele diz que está processado, mas quando a gente vai consultar para buscar um CPF, a gente não consegue visualizar. Então, isso tem acontecido por causa desse período de processamento, né? Como que ele funciona? Você fez o arquivo, enviou o arquivo, só que quando eles aceitam o arquivo, eles não o processaram ainda. O primeiro processamento deles é pegar a informação dentro do arquivo e levar para o banco de dados dele. Então, ele só vai levar essa informação do CPF lá para dentro no momento em que eles fizerem o processado. Então, ele só vai aparecer lá, mesmo que ele já esteja em processamento, as pessoas ainda não estão. No momento que ele aparecer processado, que aí você vai conseguir fazer a consulta do CPF daquelas pessoas dentro do banco de dados dele. Tá? Uhum, entendi. O que está acontecendo muito, a gente envia o arquivo, diz que tem erros, mas a gente verifica o arquivo e não acha esse erro e o sistema não informa qual é o erro, né? Sim. É muito complicada. Isso era uma questão que era uma das questões que nós pedimos para poder colocar uma informação. Eles até começaram a colocar uma informação de processamento, mas a princípio não tem. Uma coisa que é muito importante é o seguinte: o arquivo ele tem vários funcionários, né? Então ele não rejeita o arquivo depois que já importou. Ele só rejeita os funcionários que estão lá dentro. Então, se por um acaso o seu está lá, tem 10 funcionários, e ele disser que os 10 funcionários, que o arquivo inteiro, 10 funcionários foram rejeitados, é porque ele está com algum problema no empregador web, você deve aguardar para poder, que vai haver um reprocessamento. Tá? Porque ele tem que aparecer 10 funcionários, um rejeitado, 2 rejeitados, e dizer por que foi rejeitado. Esse porquê o empregador web ainda não nos diz. Mas entenda que ele só vai estar processado no momento que ele disser alguns não processados e não todos. Então ele não rejeita o arquivo todo, né? Não, ele não rejeita o arquivo todo, ele só rejeita o funcionário específico. Entendi, tá. Em relação ao empregador doméstico, né? Atualmente a gente está fazendo muita folha de empregador doméstico. Como é que a gente faz esse requerimento do benefício? A gente consegue fazer automático do sistema também? Então, o empregador doméstico, ele não faz dentro do empregador web, tá? Esse daí você tem que entrar lá no site do serviços, www.serviços.mte.gov, e lá dentro você fazer o registro. O registro não é possível fazer por arquivo, só é possível ser feito manualmente. Então, infelizmente, o Atenas não conseguiu uma ferramenta para poder ajudar.
tá? Mas assim, ele só só tem não é no empregador web, é em outro site, no mesmo site, mas em outra janela, e é só feito manualmente. Entendi. A gente precisa enviar as informações de redução e suspensão para o E-Social, Magno? Então, esse é um ponto importante, né? Porque na hora que você faz a redução e a suspensão, você precisa enviar o 2206 e o 2230, né? Obviamente, dentro do Atenas, hoje, quando você faz a redução, automaticamente ele já levou para dentro do gerenciador e você simplesmente tem que enviar. Então, quem está com a Atenas não tem muita dificuldade para poder enviar isso para a social. Só de ter feito a alteração, ele automaticamente altera o cadastro do funcionário, colocando a data de alteração da redução salarial e já gera o 2306, tá? E aí é só fazer o envio normal. Então você precisa enviar o 2230 e o 2206. Tá. Você lida com suporte, né? Eu fiz algumas perguntas, assim, mas o que mais as empresas estão com dúvida, assim? Teriam mais coisas que elas estão com dúvida, que estão, assim, procurando bastante vocês? Então, o empregador web, ele tem nos dado uma demanda anormal, né? A nossa demanda, ela aumentou só da parte de folha em quase 80%, por causa do empregador web. As pessoas estão com dúvida no empregador web, em como fazer, em como gerar, em como defender, tudo dentro do empregador web. Então, as perguntas, o Atenas, o nosso canal do Atenas, né, no YouTube, o Atenas On, nós fizemos uma live de 50 minutos só falando sobre empregador web, tá? Então, se alguém quiser ir lá dar uma olhada, tem bastante questões lá, né? Então, isso tem sido um problema muito sério, não só para Atenas, para todos os temas, né? Porque não é responsabilidade nossa e a gente tem feito. No nosso blog do Atenas, nós temos 10 matérias tentando ajudar o cliente a tratar o empregador web, sendo que não é do sistema, né? Porque assim, tem trazido uma dificuldade muito grande para todos os contadores do Brasil inteiro. Verdade. Tem uma perguntinha aqui de Rogério. Ele pergunta: a portaria 10486 criou o processo administrativo para que empregador e empregado possam contestar a negativa de benefícios. O Atenas 3000 vai criar essa ferramenta automaticamente? Então, Rogério, a 10486, ela trouxe algumas coisas que nós esperamos que saia nesse layout de maio, né? O Atenas está aguardando sair esse layout novo, que vai ter algumas situações que a 10486 liberou, mas que elas ainda não existem. Esse é o maior problema, né? Tem situações que estão na 10486, mas que ainda não existem na real, ainda não é tangível. Então, sim, com certeza, o Atenas vai estar criando essa opção para poder fazer automaticamente. Está dentro do nosso planejamento lá da estrutura 10486, mas a gente precisa que saia esse novo layout. Porque, por enquanto, a ferramenta do governo não tem nos dado o que a gente precisa. Magno, no caso da diferença de dia, no caso das diferenças de dia, no caso de retificação, o pagamento já ter sido enviado, como ficam os valores pagos a maior? Então, esse é um caso que ele funciona da seguinte forma. Se você entregou 60 dias e está reduzindo, reduzindo, né? Reduzindo, Reduzindo. Você está reduzindo para 25, por exemplo. E aí já passou os 30, aí nesse período vai acontecer o quê? O governo vai fazer o pagamento dos 30, porque ele processou aqueles 30, tá? E aí o restante tem que ser questionado com a GRU. Não vai ter nenhuma outra forma de requisitar esse valor, tá? E aí esse valor fica como responsabilidade do empregador, tá? Não é do empregado, é do empregador. Então, caso tenha essa alteração, isso pode virar uma multa ou ficar com problema lá do empregador. Ok. E como é que o Atenas está enxergando esse momento de tanta informação para vocês, para a gente, né? Como é que vocês estão trabalhando nisso aí? O Atenas, nós temos trabalhado, a equipe inteira tem trabalhado em um ritmo alucinante, né? Nós estendemos um pouco o nosso horário de atendimento. Estamos fazendo
80% a mais de atendimento por dia, né? A gente tinha uma demanda e ela aumentou em alguns setores de 80%, não diminui em nenhum setor, né? Mas no setor contábil e da folha ele aumentou bastante. E a gente está entrando agora na época da SED, né? Então já tem mais chamadas ainda para a parte da SED, do contábil. Mas a gente tem trabalhado incessantemente, várias horas à noite, buscando informação, trabalhando com consultorias, né, como a parceira Ariane aí mesmo, né, para tudo que a gente vê de novidade, de identificação, a gente está sempre disponibilizando o mais rápido possível para o cliente, né. Então, quem tem Atenas, saiba que o trabalho está sendo 100% focado na melhoria para vocês. Uhum. Ok. Bem, minhas perguntas aqui estão encerradas. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Aproveita aí o Magno aí, que ele sabe de tudo aí. Bem, eu preciso agradecer em nome da RNC, Magno, a você, ao Atenas, né, a Ariane também, por nos ajudar aqui nessa participação. Informação nunca é suficiente, a gente tem que estar sempre buscando os detalhes, e nesse momento, assim, existem muitos detalhes que às vezes passam despercebido, e o momento é esse aqui, né, da gente trocar ideias, trocar informações e crescer, enfrentando essa pandemia aí que nos assola, pedindo a Deus que nos proteja, ilumine nosso caminho, porque tem muito trabalho ainda pela frente. Tem muito trabalho. Né? Então, eu queria agradecer, tá? Em nome da RNC. E, assim, a nossa live termina por aqui. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, só agradecer mesmo. Foi um prazer imenso poder participar e podem contar comigo e com o Atena sempre que vocês precisarem. Estamos sempre à disposição para fazer o melhor e o mais rápido possível.